tudo certo? Tô abrindo aqui essa live surpresa pra gente conversar um pouquinho sobre biotipos, como valorizar o formato do seu corpo. Eu sei que esse é um assunto que muita gente tem dúvida, então eu decidi deixar aqui aberto, né, para vocês fazerem perguntas, para eu poder ir respondendo. Uma coisa bem natural, né, aquele bate-papo de sempre, tá? Então fiquem à vontade aí para ir fazendo as perguntas de vocês, que eu vou respondendo, tá? Então o tema do nosso encontro de hoje é esse: como valorizar o meu formato de corpo. E aí vocês podem perguntar sobre tudo, tá? Sobre, sei lá, o que disfarçar, como disfarçar, o que evidenciar, né? Se tem algo no corpo de vocês que as incomodam, enfim. Fiquem à vontade, tá? Por que eu escolho esse tema para abrir essa live de hoje, né? Então, primeiro, porque o formato do nosso corpo interfere muito na roupa que a gente usa. E é válido lembrar que a gente não deve, tipo, o nosso corpo não deve se adequar às roupas, mas as roupas devem se adaptar ao nosso corpo. Então, quando eu vou ao shopping, quando eu vou experimentar uma peça, né, quando eu vou comprar qualquer roupa, eu não devo me preocupar se o meu corpo cabe naquilo ali, mas se aquela peça cabe pro meu objetivo de imagem, pro formato que eu já tenho naturalmente. Então, ninguém é uma tela em branco, né? Ninguém não tem característica. Tipo, todo mundo tem uma coloração, tanto no cabelo, no tom da pele, ali na boca, nos olhos. E isso inclui também o formato do próprio corpo. Então, para quem não entende muito do assunto, a gente tem dois métodos principais hoje em dia no mercado. E eu escolhi trabalhar com um. Então, a gente tem o método Kibe, que analisa, né, ali a estrutura corporal da pessoa, se ela é maior, se ela é menor, se ela é mais larga, etc. E também tem os biotipos. No método Kibe, se eu não me engano, agora me fugiu a memória, mas se eu não me engano, são 13 formatos de corpos. Se alguém aí quiser me corrigir, fiquem à vontade, tá? E também tem os biotipos. Nos biotipos a gente trabalha com 5 formatos de corpos. É claro que dentro dos biotipos, dentro do método Kibe, ainda assim pode ter variação, né? Então, quando eu falo que uma pessoa é triângulo invertido, né, através dos biotipos em que ela tem os ombros mais largos do que o quadril, ainda assim tem muitas variações. Tem pessoas do triângulo invertido que vestem aí 36, tem outras pessoas que vestem 46, 50, enfim. Então, ainda assim tem as suas variações, tá? Quando a gente fala sobre o biotipo de alguém, ou, né, sobre o Kibe de alguém, a gente sempre tá falando tem uma finalidade, não é só descobrir o biotipo por descobrir, tá? É você saber qual é o seu formato de corpo para saber também o que te valoriza e o que naturalmente não valoriza tanto, tá? E por que eu trabalho com os biotipos e não com o Kibe? Porque, tá, outras profissionais podem discordar de mim, tudo bem, mas eu acho que são duas formas de chegar na mesma conclusão. Então, eu prefiro os biotipos, porque eu acho até que é mais fácil da pessoa leiga entender, né, mais fácil de explicar, mas, na minha visão, levam ao mesmo lugar, tá bom? Então, vamos lá. Desculpa, tô meio gripado, então talvez eu dê uma tossidinha no meio da live. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, quantas perguntas. Se vocês preferirem mandar aqui na caixinha de pergunta, é melhor, tá? Pra eu me organizar, porque se eu ficar lendo os comentários, eu vou acabar me distraindo e aí a live vai ficar muito pausada, tá bom? Então, me mandem aqui nas perguntas, que aí eu vou por aqui, tá? Então, vamos lá. E aí, né, digam, por exemplo, tenho braços gordinhos e cintura mais larga também, as pernas mais finas, enfim, como disfarçar ou como evidenciar, não mandem muito abstrato, tá? Mandem a pergunta completa que aí eu consigo ajudar. Então, perguntaram aqui: como disfarçar o corpo natural suave, corpo triângulo? Isso, eu só consigo gostar de calça skinny. Então, quando a pessoa tem o biotipo triangular, né, quando a pessoa ela tem essa região dos ombros, do busto mais estreita do que a região do quadril, o que acontece? Naturalmente, o quadril já vai chamar mais atenção. Como é o caso aqui, a pessoa diz que gosta muito de calça skinny. Qual é o problema da calça skinny? Ela evidencia. Então, ela vai evidenciar se você tem um quadril estreito e também vai evidenciar se você tem o quadril mais largo. Como é um gosto pessoal, a gente não vai falar pra pessoa, olha, não pode usar.
tá? Mas a gente vai ajudá-la para que ela consiga continuar usando o que ela gosta, mas de uma forma mais harmoniosa. Então, como na região de baixo a gente já tá chamando atenção natural, né? Por ter tanto o quadril como também usar uma peça que está evidenciando aquilo. Então, a gente precisa trazer um pouco mais do foco para a região de cima. E como a gente consegue isso? Tem vários métodos, tá? Vou falar de 3. Então, primeiro, pode ser através das cores. Então, quando a gente quer disfarçar uma região, a gente aposta em cores escuras. Quando a gente quer evidenciar, a gente aposta em cores claras. Nesse caso, a calça poderia ser mais escura e a blusa, né, a parte de cima, mais clara. Depois, através das estampas também. Então, a gente vai disfarçar usando uma peça lisa, não estampada, né? Então, uma calça bem neutra, com uma lavagem bem clássica, assim, ó, escura, sem chamar muita atenção. E aí, na parte de cima, né, as blusas podem ser estampadas, podem ser mais claras. E aí, ela pode ser ou estampada ou clara, tá? Não precisa ser os dois juntos. E por último, a gente pode apostar também em terceiras peças, né? Eu sei que na maioria dos estados brasileiros não é possível, porque faz muito calor. Então, a opção de usar uma terceira peça, a pessoa já começa a suar só de pensar no assunto, né? Imagina colocar um blazer num calor de 40 graus, mesmo que o blazer seja o tecido mais fresco do mundo, não deixa de ser uma composição, né? Uma peça a mais ali pro seu corpo. Então, seriam, né, caso vocês estejam aí num lugar climatizado ou num estado um pouco mais frio, seria a opção de usar uma terceira peça, tá? Especialmente depois do quadril. Então, quando você opta por uma jaquetinha curta que termina antes do quadril, essa região do quadril, né, vai ficar mais proeminente. Já se você aposta numa peça mais reta, que ultrapassa ali a linha do quadril, então acaba dando essa disfarçada, tá? Vamos lá, mais perguntas? Tá. Muito obrigada pelo elogio, né? Ah, gente, vou deixar aqui. Pronto, agora eu escolhi a pergunta, porque aí eu não leio sozinho. Então, primeiro, você é linda, muito obrigada, muita gentileza sua. E depois seria como disfarçar braços gordinhos em cidades quentes. Outro ponto também é em relação à pele, né? Quanto mais pele à mostra, mais essa região vai ficar evidente. Quanto mais a parte do corpo está coberta, mais camuflada você consegue deixar, né? Então, por exemplo, quando eu tô com o colo à mostra, eu tô criando um contraste. Então, toda essa minha parte está coberta e essa parte aqui acaba chamando um pouco mais de atenção. Então, por isso que, por exemplo, a gente fala do decote em V, né? Quando a pessoa tem muito busto, ou até mesmo quando ela gosta do colo, do rosto, é interessante que ela use o decote em V, por quê? Porque alonga, né? Então, olha como o meu colo parece maior. Se eu estivesse com uma camiseta de gola redonda, essa região ficaria coberta, né? Ou eu posso até tapar aqui. Olha como parece menor, né? O meu colo parece menor quando tudo tá fechado. Já quando ele tá um pouco mais aberto, quando eu tenho o decote em V, essa região parece mais alongada, maior. E o que isso tem a ver com os braços gordinhos? Então, eu não tô querendo aqui entrar no quesito de esconder o corpo ou coisa do tipo, mas é uma ilusão de ótica, tá? É algo muito natural. Sempre que você quer disfarçar uma região, o mais aconselhado é que você cubra aquela parte para que, né, ela não fique tão mais evidente, tão mais aparente. Quando a gente mora numa cidade mais quente, é difícil, né? É difícil apostar em peças com manga, né? Manga 3/4, uma manga ali que vai até metade do braço também. Se for possível, se você conseguir, seria interessante, né, apostar em tecidos um pouco mais frescos. Quais tecidos seriam esses? O algodão, a viscose, viscolinho, tá? E aí tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que falam, olha, é muito, muito quente, eu realmente não consigo usar nada com manga. E aí tudo bem, a gente vai tentar chamar a atenção para outro ponto. Então, se naturalmente os seus braços, eles chamam a atenção, você não gosta disso, só que também não tem a possibilidade de usar blusas com manga, então a gente chama a atenção pro rosto, pras pernas, né? A gente vai tentar desviar a atenção dos seus braços, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, apostar numa calça mais ampla, como a wide leg, a pantalona, né? Calças que sejam um pouco mais soltas, porque aí, naturalmente, aquela região ali vai ficar mais chamativa, tá?
e aí depois no rosto, né? Tanto através de um rosto mais harmonioso, uma armação do óculos, um cabelo mais ajustado ali ao que a pessoa deseja. Então, se você tem cachos, uma boa finalização. Se você não tem cachos, se você tem o cabelo mais liso, um cabelo alinhado, tá? Então, tentar desviar o foco, chamando a atenção para outra região mais que você gosta mais, né? Mais atraente. E depois tem o caso das pessoas que falam assim, ah, tudo bem, eu sinto muito calor, mas eu prefiro estar coberta do que estar completamente descoberta naquela região. É o meu caso, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, gente, olha, é muito quente. No verão é muito, muito, muito quente mesmo. De fazer assim, uns 42 graus. Eu sei que tem regiões que são mais quentes, tá? Eu sei, não tô querendo desmerecê-los, mas aqui é muito calor quando faz calor. Só que eu percebo que se eu uso um vestido de alcinha, uma blusinha de alcinha, ainda mais com as crianças no colo ali, aquilo ali me sufoca, sabe? Eu fico com ainda mais calor. Essa sensação de pele com pele me incomoda muito. Então, eu, particularmente, prefiro usar uma blusinha de manga, né? E apostar em tanto num tecido mais fresco, como esses que eu já mencionei, como também apostar em blusas mais soltas, peças mais soltas. Então, pode ser uma opção, tá? Apostar em peças mais soltas e com tecidos mais frescos. Respondido? Vamos pra próxima. Já respondi essa aqui também. E aí, vocês podem ir curtindo as que vocês mais querem, porque aí eu vejo aqui, tá? Tá, acho que já foi selecionado automaticamente. Então, vamos lá. Braços gordinhos, costas largas, busto grande e cintura mais fina. Então, seria um triângulo invertido e normalmente ela usa M. Bom, então toda essa região de cima tá chamando mais atenção, né? Que é muito natural do triângulo invertido. Então, a pessoa tem toda essa região aqui mais proeminente em relação ao quadril, a parte de baixo do corpo. Então, como eu disse, né, vai soar até meio repetitivo, mas é a mesma regra, tá? Quando vocês entendem essa mentalidade, fica muito mais fácil. Vocês nem precisam, assim, saber exatamente qual é o biotipo, mas quando vocês entendem essa regra, tipo, eu não gosto dessa região, mas em compensação eu gosto daquela outra. Então, a gente vai disfarçar o que vocês não gostam muito e chamar a atenção para o que vocês gostam mais, tá? Então, aqui na parte de cima, a Gabi disse que tem muita atenção naturalmente. Então, a gente vai trazer toda a atenção, né? Vai usar as roupas ao favor para que chamem a atenção para a parte de baixo, tá? Então, apostando em blusas um pouco mais escuras do que a parte de baixo. Quando eu digo mais escura, não quer dizer que tem que usar só preto em cima, tá? Quando a gente fala que é mais escuro, é sempre em comparação com a outra peça, né? Com a parte de baixo, ou vice-versa, se o seu caso, se o seu biotipo for outro. Então, por exemplo, aqui na parte de cima, ela vai usar algo mais escuro. Escuro poderia ser o quê? Cinza, azul, amarelo, rosa. Depende muito de qual cor, de qual tom vai ter na parte de baixo. Poderia até criar uma composição monocromática. O que é o monocromático? É a combinação de tons parecidos. Então, pode ser exatamente no mesmo tom, como vocês podem ver aqui no meu caso, da regata e da jaquetinha no tom de off-white, ou também poderia ser um tom sobre tom. Então, por exemplo, a regata off-white e aí a jaquetinha puxada mais para um marronzinho, para um bege, tá? Então, tem uma diferença ali, tá? Mas também não vamos complicar muito. Então, a blusa pode ser sempre um pouco mais escura do que a calça. Então, vamos supor, a blusa vai ser bege, a calça vai ser off-white. A blusa vai ser preta, a calça vai ser cinza. A blusa vai ser vermelha, um marsala, um pouco mais fechado, mais escuro. A calça vai ser um rosa mais claro, um vermelho mais claro, tá? Então, tem essa opção de apostar na região de cima um pouco mais escura e na parte de baixo mais clara. E também tem a opção das modelagens, né? Da modelagem aqui em cima. Sempre tentando deixar um pouco mais de pele à mostra. Então, o que acontece? Acho que seria legal se a gente tivesse imagens aqui na live, né? Eu vou pensar no assunto. Eu sei que no GRES a gente sempre traz imagens, né? Mas como aqui a live é em outro formato, é difícil trazer essas imagens. Mas eu vou tentar ser o mais
didática, né? Explicar assim de uma forma mais fácil possível. Quando eu quero disfarçar uma região, é importante também que eu não cubra ela 100%. Especialmente quando a gente tá falando da região dos ombros e do busto, tá? Especialmente a região do busto. Se você tem bastante busto, se você tem bastante peito, cuide para não usar, por exemplo, uma blusa de gola alta. Por quê? Porque aquilo ali vai sobressair, né? Se você tampa tudo, acaba que não tem um contraponto, sabe? Não tem uma outra parte para chamar atenção. Foi como eu disse antes do contraste, né? Acaba gerando... Se você consegue usar uma blusa de decote em V, se você tem bastante busto, bastante ombro, você cobre uma região, só que outra naturalmente chama mais atenção, tá? Então isso é importante, especialmente para quem tem o corpo triângulo invertido, né? Que tem mais volume aqui na parte de cima, tá? Então não cubra 100% essa parte do seu corpo, né? Aposte em decote em V, decote quadrado, decote em U, todos esses decotes que tampem um pouco e deixem outra parte à mostra. Mas aí pode acontecer de ser o caso de você gostar muito de blusa ombro a ombro, blusa sem alça, enfim, peças que naturalmente evidenciariam mais os seus ombros, tá? E aí não tem problema, se é algo que você gosta, é só contrapor com peças na parte de baixo, né? Com calças e saias um pouco mais volumosas e amplas, tá? Se ficar alguma dúvida, se não for muito claro o que eu tô dizendo, vocês podem refazer a pergunta que eu tento explicar de outra forma, tá? Outra pergunta aqui. Como identificar o formato do corpo? Então, tem duas formas, tá? Primeiro, vocês podem pedir para alguém tirar uma foto. Então, vocês vão colocar uma legging e um top, né? Ou até mesmo, às vezes, um shortinho, um top, uma regatinha, enfim. Vão tirar essa foto de frente. O que acontece? Vocês vão analisar pela foto... Eu vou ilustrar melhor. Porque live de moda em que não tem ilustração é muito difícil, né? Então, ó, vocês vão tirar uma foto assim, tá? Olha só. Olha como é importante estar vestida de corpo inteiro, hein? Eu nem tava preparada pra aparecer de corpo inteiro nessa live. Tá vendo? Se eu tivesse de pijama aqui embaixo, não estaria dando certo. Então, mas eu tô de meia, né? Que aqui tá muito frio. Então, vocês vão tirar uma foto assim, tá? De corpo inteiro. É importante que a foto ela não seja inclinada, que ela não esteja inclinada assim de baixo para cima ou de cima para baixo. Tentem deixar o ângulo mais reto possível. E nessa foto vocês já vão analisar se tem alguma parte do corpo que chama mais atenção, né? Se tem alguma parte assim que é mais proeminente, tipo, nossa, aqui dá pra ver como os meus ombros são mais largos do que o meu quadril, ou vice-versa. Aqui dá pra ver como as minhas pernas são mais ou menos na mesma medida da minha cintura, enfim. Analisem isso, tá? Então, tem essa primeira opção. E aí, o que é legal, né? A gente trabalha com 5 biotipos. E aí, lembra que no começo da live eu falei que o legal do biotipo é uma coisa que o leigo consegue entender com facilidade? Pois bem, como são só 5, você vai trabalhar com eliminação. Então, sabendo que, por exemplo, a sua barriga, ela é um pouco mais proeminente, né? Ela é mais larga do que o seu busto e o seu quadril, a gente já sabe que você não é ampulheta, porque a ampulheta sempre vai ter a cintura mais fina. Já sabe que também não é... Eu não sei porque isso aqui aparece, esse joinha aparece. Já sabe que não é triangular, porque o triangular, o quadril é sempre mais proeminente. Não sabe também que talvez não seja retangular, porque o retangular, a barriga não ultrapassa essa região, né, do quadril e dos ombros. Então, a gente fica entre o oval e o triângulo invertido. E aí, você vai mais a fundo, né? Vai observar aquela foto e fala assim, nossa, será que, sei lá, o meu quadril chega a ser mais estreito ou acaba ficando ali na mesma proporção? Se ainda restar dúvidas de qual é o formato do seu corpo, o que chama mais atenção, você pode pegar uma fita métrica, né? E com a fita métrica você vai medir o seu busto,
os seus ombros, a sua cintura e o seu quadril. E aí, com essas medidas, você consegue visualizar, né? Enxergar qual região acaba sendo mais equilibrada com a outra, o que acaba chamando mais atenção, o que é mais diferente, enfim, tá? Então, é basicamente isso. Através da foto, ou se restar dúvidas, também pode ser com a fita métrica. Ver qual ponto chama mais atenção. Certo? Ó, para todo mundo que tá entrando aqui, sejam muito bem-vindos. A gente tá falando sobre valorização do formato do corpo, tá? A Hannah falou, tenho 1,60 m e estou acima do peso, e toda calça que eu uso divide a minha barriga ao meio. Como ajustar? Isso é muito comum quando a calça está numa numeração menor do que ela deveria, tá? E aí pode acontecer de vocês falarem assim, mas é que eu compro uma calça no número maior, mas fica sambando na perna, né? Fica até boa na cintura, mas samba na perna. E aí, gente, não tem muito pra onde correr, tá? Precisa fazer ajuste com a costureira. Infelizmente, a gente vive uma realidade bem complicada aqui no Brasil, porque são corpos, a gente tem uma variedade enorme de corpos, né? As pessoas são muito diferentes uma das outras, é só você olhar na rua pra enxergar isso, ou até mesmo aqui no Instagram, né? A gente já consegue ver como as pessoas são diferentes. Mas as lojas não estão prontas para isso, né? Elas não se adaptaram muito bem a esse formato. Por inúmeros motivos, né? Mas especialmente porque quando você trabalha em lojas muito grandes, como as de departamento, né? C&A, Renner, Riachuelo, Zara, etc. A Zara nem entra aqui, porque a Zara tem um público muito específico, né? Mas também não é, enfim, não é o ponto. Muitas lojas, né, inclusive essas que eu citei, têm um público muito específico que não atende a maioria dos corpos. Mas enfim, essas grandes empresas, elas sempre vão se projetar para atender o máximo de corpos possíveis, né? Então elas vão tentar fazer com que a peça 46 sirva a maioria das pessoas. Só que imagina, né, uma pessoa que veste 46 e tem a cintura mais fina do que o quadril, uma pessoa que veste 46 e tem a cintura mais larga do que o busto, uma pessoa que veste 46, são muitas possibilidades, tá? Então, às vezes a gente compra uma roupa achando que ela tá pronta para vestir, né? Que a gente pode sair da loja e comprar, ou até mesmo passa por aquela frustração de ir no provador e falar assim, puxa, nada nunca fica bom no meu corpo, nada funciona para mim, o meu corpo não presta, isso e aquilo, a gente já coloca mil e um defeitos no nosso próprio corpo. Mas o problema não é o corpo, tá? O problema é porque realmente as empresas se preocupam muito mais em investir o máximo de corpos possíveis, né? Tipo, vender mais do que, de fato, atender a públicos específicos que muitas vezes não vai gerar uma renda, né? Não vai trazer um retorno, porque é um público específico, não atende a maioria das pessoas, tá? Então, em resumo da história, é isso, tá? É muito comum comprar uma roupa e ter que mandar ajustar. Infelizmente, é uma coisa que ainda não caiu em uso, tipo, as pessoas não se dão conta disso, né? Tipo, dá uma certa preguiça. Eu mesmo tenho umas 2, 3 calças ali no armário que eu preciso ajustar. Mas, basicamente, é isso, tá? Tem que pegar um número maior e aí, se ficar sambando muito, né? Muito folgada ali no corpo, tem que dar uma ajustadinha, tá? É isto. Deixa eu ver aqui. Tô tentando pegar perguntas assim que atenda a maioria das pessoas, tá? Ou que são perguntas mais concretas que eu consigo ajudar também. Tá, perfeito, essa daqui. Quem tem o corpo mais quadrado, como usar uma roupa que modele mais a cintura? Esse corpo mais quadrado geralmente é o que a gente chama de corpo retangular, né? Em que as medidas são bem proporcionais. A pessoa não tem uma cintura muito marcada e a região dos ombros, do quadril, acabam sendo bem equilibradas. Nesse caso, a cintura ela é meio que inexistente. Então, a gente precisa criar a ilusão de uma cintura mais fina. Isso a gente consegue através de dois jeitos, tá? Primeiro, apostando em peças mais amplas na parte de cima e na parte de baixo. Então, blusas com ombreiras, calças que criam a sensação de um quadril mais largo, né? Então, sei lá, a blusa, um blazer estruturado, né? Uma blusa com babados, tanto aqui na frente quanto também aqui do lado. Ou então uma calça mão jeans, clochard, etc, tá? Então, quando você aposta em blusas
em blusas amplas em cima e blusas amplas embaixo, a sua cintura vai parecer mais fina. É muito curioso porque os fisiculturistas fazem muito isso, né? Para parecer que a cintura é mais fina, eles acabam treinando mais a parte de superiores, porque assim, parece que naturalmente a cintura afinou, mas isso não acontece mesmo, tá? Gente, desculpa, eu tô falando mais rápido assim pra não enrolar muito, né? Pra conseguir atender o máximo de gente possível. Então me desculpem se eu estou muito acelerada. Mas enfim, continuando. Então tem essa forma de apostar em peças mais amplas em cima e embaixo. E depois apostar em cintos, né? O cinto, assim, ó, é muito coringa, tá? Se você ainda não tiver esse costume de usar, eu acho que é uma boa, tá? Investir, porque o cinto, ele vai... A função dele, muitas vezes, é apertar, né? Dar um jeitinho ali na calça, deixar ela mais acinturada, mas também de afinar a cintura, tá? Então, é uma ótima opção para deixar a cintura mais marcada, tá? E também tem aquelas peças que naturalmente já são mais acinturadas, né? Pode ser um vestido transpassado, por exemplo, né? Em que ele tem aquele cinto natural que dá uma afinada na cintura, uma enlarguecida no quadril, que mais? E também tem vestidos com próprios recortes, né, que vão dar, ou às vezes uma estampa ali no meio, que dá essa sensação de uma cintura mais fina, tá? Então tá, eu vou pra última aqui, que a gente precisa almoçar, preciso buscar as crianças, mas deixa eu ver aqui. A última, e aí a gente volta na semana que vem pra bater um papo. Depois, se vocês quiserem dar sugestões sobre outras lives, podem deixar nos comentários aqui dessa live que eu vou postar no perfil, tá? Já tá saindo aqui, tá? Pode fechar, por favor, que aí depois eu... deixa eu ver... Queria pegar uma pergunta aqui bem boa. Hoje, especificamente, eu vou responder tudo sobre biotipo, tá? Mas daí, na semana que vem, eu posso ver da gente falar de outro assunto. Algumas eu já respondi. Tá, vou responder essa daqui e aí a gente finaliza. Então, sou baixinha e tenho a barriga saliente e tenho bastante coxa. Qual modelo de calça ficaria bom? Nesses casos, eu acho que seria muito interessante apostar em calças que tenham a cintura alta. E aí vocês podem falar assim, mas Narjara, eu tenho a barriga saliente, já a calça de cintura alta não vai deixar ainda mais evidente? Não, tá? Se ela estiver na numeração certa, especialmente se ela for mais folgadinha ali na região, eu tô falando aqui especificamente da mão jeans, é provável que ela não deixe a barriga mais saliente. Gente, sendo bem sincera, né? Se tem uma região do nosso corpo que é mais proeminente, não tem como disfarçar 100%. O que a gente consegue, né, é não evidenciar ainda mais, tá? Mas se a sua barriga realmente é mais proeminente, ela vai aparecer em qualquer roupa, tá? Mas a gente tá fazendo aqui uma redução de danos. Então, caso você né, tenha esse incômodo da barriga e queira apostar em calças que não deixem tão evidente assim, você poderia apostar em calça de cintura alta, que tem essa modelagem um pouco mais folgadinha aqui, né, cintura média, alta, e aí também que tem uma modelagem mais reta. Por quê? Porque quando você aposta em modelagens mais afuniladas, como no caso das leggings, ou até mesmo das calças skinnies, como eu disse lá no começo, isso pode evidenciar muito, tá? Então, é legal trazer peças mais retas, porque elas vão passar ali na região da sua barriga, do seu quadril e ter esse caimento fluido, tá?
Então, calças retas, pantalonas e wide legs. Deixa eu ver se tem mais também. Tem a calça clochard, que eu acho que pode ser muito legal, tá? Ela tem uma... É tipo uma modelagem mão jeans, só que em alfaiataria, tá? Então, eu acho que seria bacana investir nisso, tá? E assim, ó, sendo muito sincera, provem. Vão às lojas, provem, sem compromisso de comprar, né? Sem aquela neura, assim, de falar assim, ah, mas será que se eu provar, né, não vai ficar um clima chato? Não, tá? Provem as roupas, tirem fotos no provador, analisem em casa. É igual perfume, sabe? Às vezes a gente vai numa perfumaria, numa boticário da vida, passa o perfume ali, ah, adorei o cheiro, é isso, gostei muito. Só que horas depois com aquele perfume, aí sim vai ficar o cheiro fixo dele, e aí você vai falar, nossa, mas não parece aquele perfume que eu provei na loja, né? Porque de fato, a essência e o aroma vai mudando com o tempo. Então, às vezes na loja a gente tá no calor do momento e aí acaba se empolgando, querendo comprar e chega em casa vê que a peça não era tudo aquilo. Então, por isso, né, que eu gosto muito desse processo. Que, inclusive, eu ensino isso no meu curso, né, no programa Gress, justamente para as mulheres aprenderem a comprar sem ser por impulso. Porque eu acho que o impulso acaba atrapalhando um pouco o nosso processo de julgamento, né? De saber se aquilo ali é coerente com o que a gente já tem, se é coerente com o nosso biotipo, com o que a gente quer, enfim, tá? Então, mesmo sabendo de todas essas informações, e ainda tem muita coisa que eu queria falar, mas, né, acaba sendo demais aqui para uma live. Mas mesmo sabendo de tudo isso, nada nunca vai superar que você vá numa loja e você prove a roupa, tire foto e depois pense um pouco sobre o assunto, tá bom? Então é isso. Agradeço muito por vocês que estiveram aqui até agora. Essa live vai ficar salva. Se você quiser deixar sugestões de novos assuntos pra gente trazer, pode deixar nos comentários, tá? E também convido a todas a participarem, né, do programa Gress, que a gente passa por cada etapa do processo de aprender a se vestir, né? O formato de corpo é só um deles, tá? E tem também suporte individual, que vocês podem conversar diretamente com uma consultora de imagem, que auxilia, né, mesmo assim, diretamente, tá bom? Então, gente, muito obrigada, fiquem com Deus, até semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau!